Olá, amados, a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. Mais uma mensagem de Deus que veio ao meu coração, que eu quero compartilhar com os irmãos, né? E tenha certeza que você que vai ouvir essa mensagem vai aprender, vai alcançar graça e entendimento para que através da palavra de Deus você seja abençoado. Tenho certeza que você que vai ouvir essa mensagem será abençoado por Deus, porque quando a palavra de Deus ela é ouvida e ela é acolhida em seu coração, então produz fé. E fé é o poder de Deus agindo na sua vida. Então, pela palavra, todas as coisas acontecem. Então, vou ministrar uma palavra sobre a tua vida e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. O tema dessa mensagem de hoje é um relacionamento com Deus. Ok? Então observe, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo de número 26, a palavra de Deus diz assim: então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. E disse Deus: dominem. Observe agora, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, o que a profecia nos fala. Lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, a profecia nos diz o seguinte, presta atenção. Ela nos diz assim, Deuteronômio capítulo 30, no versículo 15, diz assim: eis que hoje estou colocando diante de ti a vida e a felicidade, perene, ou a morte, a destruição e a infelicidade. Baseado no que? Versículo 16: portanto, hoje te ordeno que ames a Deus, o Senhor teu Deus, andando em seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças, e assim tereis vida plena. Então observa que nós estamos falando sobre o relacionamento com Deus. Quando se fala de relacionamento, se fala de convivência, porque se relacionar significa relacionamento, ele se define como o efeito de se relacionar, o efeito de se conviver. A definição da palavra relacionamento está ligada à capacidade em que se tem de manter um relacionamento, de conviver bem, baseado com a sua semelhança ou com seus semelhantes. Então observe que relacionamento está ligado a manter-se na convivência. Manter-se na convivência com quem? Com os seus semelhantes. Então, observe que ninguém consegue se relacionar se não houver semelhança. Então, relacionamento está ligado à atitude de você se relacionar, na convivência com os seus semelhantes. Então, observe que o tema desta mensagem, ela mostra claramente de que o indivíduo, ele pode se relacionar com Deus e ter a capacidade de manter essa convivência em Deus, baseado na sua semelhança. Então, não se convive com aquilo que não é semelhante. Então nenhum ser humano consegue conviver com outro ser humano se não houver uma identidade, se não houver uma semelhança. Então, vamos analisar isso. Olha lá o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. O Deus Todo-Poderoso disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Mas olha o que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. Então observe que fazer o homem à imagem de Deus não se traduz à imagem física. Por quê? Porque ninguém viu Deus. Ninguém viu Deus. Ninguém sabe como Deus é. Então Deus não tem imagem. E por que Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança?
porque ele não tem aparência. Observe agora, quando Jesus chegou ao mundo, ele chegou em forma humana, ele tinha uma aparência, mas em todo o ministério de Jesus, ele não apregoou a palavra na sua identidade de imagem, não, muito pelo contrário, Jesus amou a todos, Jesus amou a todas as pessoas, ele não fez distinção de ninguém, porque é preto, amarelo, azul, é branco, porque é do Brasil, porque é de fora do Brasil, porque... Não, Jesus amou a todas as pessoas, sem distinção. Por quê? Porque Deus não tem imagem. Então, quando Deus está tratando, façamos o homem à nossa imagem, a ideia transpassada para nós é de que nós não temos imagem. Então, não há distinção. Eu tenho que amar a todos. Não importa a sua classe econômica, não importa as suas origens, não importa de onde essa pessoa veio, o que importa é que esta pessoa, uma vez que crê em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esta pessoa agora é a imagem de Deus, significa que ela não tem aparência, ela é igual a mim, então eu tenho que amá-la, diga glórias a Deus. Agora observa, Jesus Cristo estava dentro de uma casa, e uma pessoa falou com Jesus dizendo: Jesus, a tua mãe e os seus irmãos estão lá fora, você não vai pedir para entrar? E Jesus disse: não, a minha mãe e os meus irmãos é todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Observe que Jesus, ele não classificou a imagem como aqueles que eram da sua família, mas aqueles que faziam a vontade de Deus. Então observe que a imagem de Deus, ela não nutre, ela não se alimenta de aparência, ela se nutre de acordo com o valor comportamental dessa pessoa. Observe agora, ele diz: façamos o homem à nossa imagem. Então o homem não tem aparência. Então qual é a aparência do homem na imagem de Deus? Ele diz: aquele que vive de acordo com a nossa semelhança. Então o homem nunca vai parecer com Deus em imagem, aparência física. O homem vai parecer com Deus em imagem de acordo com a sua semelhança de comportamento. Então quando Deus fez o homem à sua imagem, ele fez o homem para parecer com ele de acordo com sua semelhança de comportamento. Então a semelhança não está ligado a parecer igual em sua aparência, mas está ligado em parecer igual com seu comportamento, com sua conduta, com seus princípios, com seus valores. Então observe que o livro de Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, quando o texto nos fala: façamos o homem à nossa imagem, a primeira ideia que a palavra quer passar para você é: o homem não terá imagem de aparência, assim como Deus não tem, porque ninguém o viu. Então o homem não deve ter aparência. Por quê? Porque a ideia de Deus dentro do texto é mostrar que todos são iguais. Todos são iguais. Então não há distinção, porque um é mais rico, porque o outro é pobre, porque um é mais inteligente, o outro não é inteligente, porque um é bonito, o outro é feio. Não existe isso na imagem de Deus. Todos são iguais. Então Deus, quando olha para nós, ele não vê nenhuma distinção. Deus, ele vê todos iguais, ok? Esta é a ideia que Deus passa para nós como filhos dele, que a gente também olhe para todos os nossos irmãos sem distinção, todos são iguais. Agora ele coloca uma vírgula e diz: mas de acordo com a nossa semelhança. Então quando é que Deus está dizendo que o homem vai parecer com ele? Não com aparência, mas vai parecer com ele mediante suas atitudes de comportamento, ou seja, de acordo com sua semelhança, com suas ações, com seus princípios, com seus valores, com as suas atitudes. O homem vai parecer com Jesus, vai parecer com Deus, vai parecer com o Espírito Santo,
porque as suas atitudes, comportamentos, valores e princípios são semelhantes aos comportamentos, valores e princípios de Deus. Então o homem vai ter a imagem de Deus não na sua aparência, mas na identidade do seu comportamento. Ok? Agora presta atenção o que Deus está falando. Observe. Se Deus está dizendo que Ele fez o homem, ou façamos o homem, Ele fez o homem para quê? Para ter um relacionamento. Ok? Relacionamento é o ato de relacionar-se, ou o ato em se manter o relacionamento, ou conviver baseado em sua semelhança. Então, observe que Deus está dizendo, façamos o homem a nossa imagem. Ele está dizendo, façamos o homem para ter um relacionamento. Mas com quem ele está dizendo que vai ter um relacionamento? Vírgula. Com aqueles que de acordo viverem de acordo com nossa semelhança. Então ele está dizendo que ele fez o homem, mas ele não vai viver com todos os homens. Ele não vai conviver com todos os homens. Ele vai conviver de acordo com aqueles que manterem os seus comprometimentos de comportamento moral, de comportamento com princípios e valores que são idênticos às de Deus. Então observe que o texto está dizendo que Deus disse, façamos o homem para se relacionar. Mas ele vai se relacionar com quem? Com aqueles que viverem de acordo com a semelhança. O que é de acordo com a semelhança? Ele vai parecer com Deus de acordo com seus princípios, valores e comportamentos. Então quando Deus olha para alguém, ele não olha para a aparência física, ele não olha para a etnia, ele não olha para a naturalidade, ele não olha para a origem, ele olha para o quê? Para a semelhança do comportamento. Então Deus diz, eu vou me relacionar com esta pessoa. Ok? Agora observa, lá no livro de João, no capítulo 14, Jesus Cristo diz, presta atenção, olha o que Deus diz no livro de João, no capítulo 14, observa, João capítulo 14, olha aqui o que ele está dizendo, João capítulo 14, no versículo de número 20, observe, e naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós, quer dizer, ele está no Pai, e nós estamos nele, que é Jesus, e Jesus está em mim. Agora o que ele diz? Aquele que tem os meus mandamentos, quer dizer, aquele que vive de acordo com a minha semelhança e obedece a eles, esse é o que o meu Pai terá relacionamento, é o que o meu Pai ama, e aquele que ama será amado por meu Pai, e eu vou me revelar através dele. Ele disse, versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e o meu Pai o amará. Quer dizer, Deus está dizendo, eu vou ter um relacionamento com aqueles que parecerem com o meu Filho Jesus, aqueles que andarem como Ele, aqueles que viverem de acordo com sua semelhança, comportamento, princípios e valores. Esses são os que eu vou me relacionar. Eu vou ter uma convivência com eles. Então, relacionamento é a capacidade de manter essa convivência baseada em minha semelhança. Ou seja, eu preciso parecer, eu preciso ter alguma coisa que me identifique com aquela pessoa em princípios, valores e comportamentos. Fora isso, eu não consigo conviver com aquela pessoa. É o que Deus está dizendo. Deus está dizendo, eu só vou conseguir manter a minha convivência, eu só vou conseguir manter o meu relacionamento com aqueles
que vivem de acordo com a semelhança. O que é esse? É aqueles que vivem de acordo com os princípios, valores e comportamentos iguais. Senão, Deus está dizendo, eu não vou conseguir ter um relacionamento. Agora vamos lá. Olha o livro de Oséias, por favor. Olha como Deus, no livro de Oséias, mostra que ele não conseguiu manter um relacionamento com as pessoas porque elas não tinham a semelhança de acordo com os comportamentos que Deus exigia. Observa. Olha o livro de Oséias, capítulo 4. Presta atenção. Olha o que ele diz lá. Ouve, Oséias 4:1. Ouve, pois, a palavra de Yahvé, vós, ó filhos de Israel, porquanto o Senhor tem uma grave acusação a proclamar contra o povo que habita nesta terra. Que acusação? Porque não há verdade no seu comportamento, não há bondade, não há compaixão, não há misericórdia, não há justiça, e não há mais o desejo do conhecimento de Deus sobre a terra. Tudo quanto parece ruim, se sobressai. Maldição, furto, adultério, traição, transgressões, todo tipo de coisa ruim, de violência. Por esse motivo a terra está amaldiçoada, e todos os habitantes desfalecem. Quer dizer, Deus está dizendo, eu não consigo ter um relacionamento com o meu povo, porque os comportamentos, os princípios, os valores pelos quais o meu povo vive, não são semelhantes ao que eu vivo. Eu, Deus. E quando eu disse, façamos o homem à imagem, eu não queria que o homem parecesse comigo aparentemente. Eu queria que o homem parecesse comigo à semelhança do seu comportamento. Por isso Deus diz, façamos o homem à imagem, vírgula, e de acordo com a semelhança. Então, de acordo com a semelhança, está ligado ao quê? A semelhança de comportamento. Agora lá, observa Deuteronômio capítulo 30. Quando ele diz, coloquei diante de ti a felicidade e a infelicidade. Coloquei diante de ti a bênção ou a maldição. Porquanto hoje vos ordeno, ames a Deus, obedeça a seus mandamentos e cumpra aquilo que ele determina. Então você viverá sobre a terra uma vida plena. Então quer dizer, ele está dizendo assim, ó, viva na terra de acordo com a minha semelhança. Baseado em quê? Em obediência ao meu mandamento, o cumprimento das suas obrigações, a obediência aos princípios de Deus, parecendo com Deus. Quer dizer, ele está dizendo que você deve andar na terra tendo um comportamento que te qualifica como uma pessoa semelhante ao Filho de Deus, que é Jesus Cristo, que andou na terra parecendo com Deus. E Jesus denunciou enquanto andou, dizendo, todos que me amam, João 14, todos que me amam são aqueles que vão andar como eu andei, vão obedecer os mandamentos, vão cumprir a palavra, e esses vão parecer também comigo. Por isso ele diz, o Pai está em mim, e vós não estão no Pai, vocês estão em mim, e nós dois estamos no Pai. Então, para a gente estar no Pai, precisa parecer com o Filho Jesus. Se nós não parecermos com o Filho Jesus, então o Pai não nos recebe. Então, quando ele fala de semelhança, ele fala de imitar alguém. Então, quem que Deus quer que a gente imite? Jesus. Vivendo uma vida baseada em seu comportamento e em seus princípios. Então, mediante aquilo que somos, mediante aquilo que falamos, mediante aquilo que vivemos, mediante os nossos comportamentos, nós somos semelhantes ou não à imagem de Deus. Porque ninguém parece com Deus, porque Deus não tem imagem. Agora observa, preste bem atenção. Olha como o texto fica claro, que o tema que Deus colocou em meu coração fala de relacionamento com Deus. Muitas pessoas dizem assim, eu tenho um relacionamento com Deus, eu vou buscar um relacionamento com Deus, eu vou jejuar, eu vou orar para ter um relacionamento com Deus. Não. Um relacionamento com Deus você não tem porque você ora, você não tem porque você jejua. Isso são aspectos de consagração, isso são aspectos de comunhão, são instrumentalizações espirituais que Deus nos deu
para que por meio disso possamos se aproximar dele em comunhão. Ter um relacionamento com Deus precisa entender que relacionar significa manter uma convivência baseada em semelhança. Quando Deus nos leva em Gênesis 1:26, ele fala que ter a imagem de Deus não é parecer fisicamente com ele. Ter a imagem de Deus é viver de acordo com sua semelhança. Então, semelhança não está ligado à aparência, está ligada a um conjunto de princípios e de valores, onde o indivíduo, no seu comportamento, na sua prática, recebe a presença de Deus. Então, ele parece com Deus, ele parece com o Filho de Deus, mediante os princípios, os valores e os comportamentos pelos quais ele vive. Então, ter um relacionamento com Deus não tem nada a ver com jejum e oração. Tem a ver pelo modo de vida com que você vive. Tem a ver pelos princípios pelos quais você vive. Por isso, o livro de Deuteronômio capítulo 30, você consegue olhar para esse texto e absorver. Eis que coloco, diz Deus no versículo 15, diante de ti a vida e a morte, a felicidade e a infelicidade. Mas de que jeito o Senhor coloca isso diante de mim? Ele diz, te ordeno, versículo 16, ame a Deus. De que jeito eu devo amar a Deus? Vírgula, andando em seus santos caminhos e obedecendo os seus mandamentos. Então tereis vida plena. Então, ele está dizendo de que eu terei a felicidade, ou eu terei a infelicidade, eu terei a bênção, ou terei a maldição, desde que eu entenda de que, para mim ter a felicidade, para mim ter a bênção, ele diz, eu preciso primeiro amar a Deus acima de todas as coisas. Isso significa não colocar Deus em segundo plano. Não colocar teu carro acima de Deus, não colocar tua namorada acima de Deus, não colocar tua mulher acima de Deus, não colocar ninguém acima de Deus. Deus vem em primeiro. 2, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. O que é amar ao teu próximo? É aplicar os ensinamentos de Deus baseado em sua convivência com o seu semelhante. Quem é o semelhante? São as pessoas que você convive mediante Deus. Então você vai aplicar os mandamentos de Deus na sua vida, na prática. E aonde você vai exercitar a prática das orientações de Deus? Com as pessoas que você convive. Então, relacionamento com Deus não tem nada a ver com fechar a porta do quarto, orar e jejuar para buscar a Deus. Relacionamento com Deus significa a forma como você aplica o conhecimento de Deus em seus princípios e valores e condutas mediante as pessoas que você convive na presença de Deus. Então, relacionar com Deus significa relacionar com as pessoas que estão à sua volta. Se você não consegue aplicar o conhecimento de Deus com base em seus mandamentos, em seus princípios, interagindo na sua vida particular, na tua vida social ou na tua vida profissional, gerando um testemunho de Deus, então você não tem relacionamento com Deus. Então observe que a felicidade ou a infelicidade, ou a bênção ou a maldição, está intrinsecamente ligado sobre o poder espiritual de Deus, através da maneira como eu aplico os mandamentos, como eu aplico os princípios de Deus, me relacionando dia a dia com as pessoas que eu convivo. Então, a falta desse entendimento faz com que Deus não encontre em você a sua própria aparência, a sua própria semelhança. Por quê? Porque lá no livro de João, no capítulo 3, o Senhor disse, se dizemos andar com Deus e praticamos mentira, somos mentirosos, então não somos filhos de Deus. Lá em 1 João capítulo 3, o Senhor diz, aquele que pratica justiça vem de Deus, o que pratica injustiça não vem de Deus. Pois aquele que não anda com Deus e não obedece à palavra de Deus, esse não pode se dizer filho de Deus. Pois aquele que cotidianamente, habitualmente vive pecando, não é filho de Deus, mas é filho do outro, do diabo. Então, ninguém pode se dizer ter um relacionamento com Deus porque vai no monte, porque fecha a porta do quarto e ora. Você só vai conseguir dizer que tem um relacionamento com Deus quando você obedecer os seus mandamentos, obedecer os seus
as suas leis, os seus princípios e aplicar os seus ensinamentos na tua vida prática, na tua vida pessoal, na tua vida habitual. Se você não consegue desenvolver Deus em sua prática, baseado nas orientações das suas palavras, então você dificilmente terá um relacionamento com Deus. Então, não adianta nada eu fechar a porta do meu quarto e fazer 20 dias de Daniel, de oração. Não adianta eu subir no monte e fazer 3 dias de campanha. Não adianta uma igreja fechar as portas para fazer uma festividade, para fazer um evento espiritual de adoração a Deus, se a base, a estrutura do relacionamento, que é a semelhança de um comportamento baseado em obediência a princípios, a leis de Deus, onde esta igreja, ou esta pessoa, ou esta casa não está vivendo esses princípios. Então é uma adoração falsa. É um relacionamento que não existe. Só um lado acredita nesse relacionamento. Só eu acredito, mas eu não estou vivendo. Por quê? Porque quando Deus olha para mim, Ele diz: eu fiz você para ser minha imagem. Ô Deus, eu tenho a sua cara. Ele diz: não é isso. A tua imagem é de acordo com a semelhança. Você vai parecer comigo mediante a tua semelhança. Mas como assim, Deus? Quando você viver de acordo com a minha palavra. Então, quando você desenvolver uma vida baseada em obediência à minha palavra, aos meus mandamentos, então você vai começar a ter uma vida habitual, cujo comportamento, cujas atitudes, cujas ações vão ter a identidade da minha aparência. Então eu, Deus, vou poder olhar para você e dizer: verdadeiramente esse é igual a mim. Esse é igual ao Filho de Deus. Então não existe relacionamento com Deus sem desenvolver uma convivência baseada em sua semelhança. Então, se você que vai ouvir essa mensagem quer ter uma revelação de Deus na tua vida, quer ter um relacionamento de Deus na tua vida, quer a manifestação do poder de Deus, você quer mesmo ver Jesus se revelar na tua vida, vai em João 14 e entenda o que Jesus disse: eu estou no Pai, vocês não estão no Pai, vocês estão em mim. Se vocês parecerem comigo, estiverem em mim, então o Pai vai se aproximar de vocês. Então eu e o Pai vamos morar dentro de você, porque você tem a nossa semelhança, age igual. Se isso acontecer, ele diz: então eu, não o Pai, eu e o Pai vamos se revelar com cura, libertação, prosperidade, proteção através da sua vida. Por quê? Porque eu e o Pai vamos estar dentro de você. Então, leva isso no teu coração, amado irmão. Nós estamos vivendo uma época superficial. Nós estamos vivendo uma época de engano. Nós estamos vivendo uma época de ilusionismo no meio do povo de Deus, de feitiço, onde as pessoas estão sendo embriagadas por um modelo de vida falso, que não existe verdade. Existe superficialidade, não existe interação de relacionamento, não existe semelhança. Por isso você vai encontrar Deus na Bíblia o tempo todo tendo dificuldade de relacionar-se com o seu povo e se afastando, porque chega um tempo, no caso de Oséias capítulo 4, no livro de Ageu capítulo 1, Joel capítulo 2 versículo 12, e em várias partes da história da Bíblia, você vai ver, por exemplo, Deus pedindo a Moisés para tirar o povo do Egito e levando para a terra, para o deserto, para cumprir a promessa da terra prometida. Mas durante os 40 anos de deserto, Deus teve profunda dificuldade. Por quê? Por que Deus se afastou do povo do deserto? Por que Deus decidiu eliminar toda uma geração no deserto e não atravessar o Jordão para a conquista da terra de Canaã? Por que Deus trocou a geração de Moisés pela geração de Josué? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do povo. Então não tem como Deus parecer com o povo só por fora. Deus queria parecer com o povo por dentro, porque Deus não tem aparência. Por fora, Deus não tem distinção. Deus, ele não é a imagem de um ser humano. Deus, ele é a imagem da semelhança com que o ser humano vive mediante seu comportamento. Deus parece com o ser humano quando o ser humano é íntegro, honesto,
decente, obediente, submisso, humilde. Se esse ser humano, se esse ser humano não busca isso, ele tem a presença de Deus? Tem, mas não é a presença de Deus para favorecer sua vida, mas a presença de Deus para a sua própria punição. Está em 1 Coríntios, no capítulo 3, se eu não me engano, versículo 16, quando o próprio Senhor diz: ei, não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo? E que todo aquele que o Espírito Santo habita nele não pode profanar o templo? Porque se este profanar o templo, boca, olho, ouvido, se ele contaminar o templo, o próprio Deus o pune? Então não adianta. Se você quer ter um relacionamento com Deus, eu vou te dar o caminho das pedras. Faça uma reflexão diária da tua vida. Faça uma reflexão habitual da tua vida. Faça uma reflexão do cotidiano da tua vida. Reanalise a vida que você está levando, socialmente, a convivência. Porque viver com Deus, ter um relacionamento com Deus, está ligado à manutenção de sua própria convivência com os seus semelhantes. Então põe na tua cabeça: onde tem luz, não tem treva. Os dois não combinam. Se você tem vivido uma vida que a luz tem se misturado com a treva, isso não é vida. Se da tua boca sai luz, mas o teu coração está em treva, então é mentira. Porque a Bíblia diz que aquele que não consegue conviver em paz com o teu irmão, o seu coração está em trevas. Pois aquele que sabe que tem que fazer o bem ao outro e não faz, o seu coração está em trevas. Então não existe como viver luz junto com treva. E é por isso que eu falo para você, que hoje, você que vai me ouvir, tome muito cuidado, porque nós estamos vivendo o tempo do fim. E nesse tempo do fim, a Bíblia deixa muito claro através da boca de Deus: vivemos um tempo de ilusionismo e muitos estão sendo enganados. Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 4, ele faz uma declaração demonstrando sua preocupação ao Deus dessa presente era, chamado Satã, que tem enfeitiçado e enganado a muitos irmãos. Judas também faz uma colocação no versículo 5 dizendo: amados irmãos, cuidado com a convivência, porque muitos são aqueles que têm penetrado no nosso meio e têm nos enfeitiçado, nos levado para um outro caminho. Por isso o livro de Provérbios é muito contundente dizendo: cuidado com a sua convivência, porque ela pode influenciar você a caminhos fora da semelhança de Deus. Então põe no teu coração: quer um relacionamento com Deus? Quer crescer? Desenvolve a manter uma convivência baseada na semelhança dos princípios, dos valores e dos seus comportamentos. Se você não entender isso, dificilmente você vai poder conquistar de Deus a intenção dele poder dizer para você: é o meu filho. Porque ninguém é filho de Deus por fora. Você só vai ser filho de Deus por dentro. Porque Deus não tem aparência. Deus só tem semelhança. E a semelhança é um conjunto de princípios e de valores que regem o seu comportamento e que demonstram que Deus está na sua vida. Amém? Eu profetizo que quando você ouvir essa mensagem, seu coração vai inchar de força de Deus. E Ele vai descontaminar sua mente, os seus pensamentos, das prisões espirituais que não te deixam ouvir e nem enxergar o que Deus tem para acontecer na sua vida. Presta atenção: a maior prisão de uma pessoa não é o câncer. A maior prisão da vida de uma pessoa não é uma doença. A maior prisão da vida de uma pessoa não é uma cadeia. A maior prisão da vida de uma pessoa é ela não querer ouvir. Que Deus abençoe a sua vida. Abre teu coração e eu profetizo que se você ouvir e começar a ter um verdadeiro relacionamento com Deus, Deus vai mudar o destino da sua vida. Eu profetizo que se você concordar com esta palavra, Deus quebra as cadeias do mundo espiritual e começa a libertar toda a história da sua vida. Que Deus abençoe. Aonde tinha infelicidade, vai voltar a ter felicidade. Aonde o mal habitava, vai habitar a luz e a presença do Espírito Santo.
Toma posse em nome de Jesus e que Deus abençoe vocês.